No dia 12 de 2022, a gente começou um podcast. Era uma época muito diferente do que é hoje. Nós éramos muito diferentes do que somos hoje. O contexto era diferente, a ideia era diferente e até a intenção de gravar um podcast era muito diferente. Nós fizemos isso por 237 dias seguidos, episódios diários, do dia 12 de 12 de 2022 até o dia 17 de 10 de 2023. De lá para cá, a gente passou por algumas outras fases, esse podcast mudou de nome, e hoje, depois de quase um ano sem sentar para gravar um podcast, estamos aqui, eu e você, senhor meu marido, para dar início a uma nova fase, a uma nova etapa desse que é o mesmo podcast de sempre, só que, assim como todos nós, o mesmo de sempre, com uma carinha diferente, com um jeitinho diferente e com uma perspectiva diferente. Esse é o Perspectivas Incomuns, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Muitíssimo bom dia, meu marido. Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores. Estamos de volta depois de uma longa jornada de saudade, procrastinação, fraqueza e indisciplina e qualquer outra desculpa que você queira dar, senhor meu marido. Eu tenho várias para dar daqui. Depois de quase um ano sem nos sentarmos para gravar um episódio do que a gente mais gosta de fazer, que é a nossa conversa com café, aqui estamos de volta. Isso aí. E como você ia dizendo, eu acho que esse podcast é o Pokémon evoluído, né? O que Charmander, aconteceu, Charmeleon e tipo, nesse último ano, que foi quase um ano, né? foi quase um ano. Nosso último episódio publicado foi no dia 3/7 de 2025, o episódio 257. Então, quase um ano depois estamos de volta. E o que será que mudou de um ano para cá? Exatamente. Então, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo esse episódio pela primeira vez, ouvindo a nossa voz pela primeira vez, seja no Spotify ou no YouTube ou em qualquer plataforma de streaming na qual a gente vai enfiar esse podcast para você, para garantir que ele vai chegar até você. Meu nome é Paula. Aqui na minha frente eu tenho o senhor meu marido, senhor Rodolfo. Rodolfo. Antes do Perspectivas Incomuns, fomos o Rotininha Podcast e o Reflexões de uma Vida Livre Podcast. Se você está chegando pelo YouTube, esse é o primeiro vídeo ou o primeiro áudio que você está acessando. No Spotify você consegue encontrar todo esse histórico em forma de áudio. Então são mais de 250 episódios disponíveis para você, e esse aqui é o primeiro dessa jornada, então a partir daqui a gente vai conversar sobre perspectivas incomuns. Antes da gente começar a falar das perspectivas incomuns, eu queria voltar um pouquinho, Rodolfete, e queria que você contasse para os nossos ouvintes o que será que mudou. Não vamos nem colocar o que mudou desde 2022, quando a gente deu início ao Rotininha Podcast. Isso as pessoas podem ver, ouvir e sentir ao longo dos 200 e tantos episódios que tem lá no Spotify. Mas o que mudou nesse último ano, desde do dia 3/7 de 2025? Bom, acho que o Rotininha Podcast foi a nossa graduação como podcaster, porque a gente fez por muitos e muitos e muitos e muitos dias. E do último ano para cá, eu acho que muita coisa mudou dentro de nós, mas algumas delas se mantiveram, né? E eu acho que o que mudou foi que a gente passou por várias experiências que agregaram muito a quem a gente é. A gente nunca parou de estudar, né, a gente gosta muito de Isso não estudar, mudou. isso não mudou. Os nossos papos diários, apesar de não serem gravados, continuaram acontecendo, né, porque o Rotininha Podcast, ele sempre fez parte o Rotininha nasceu por conta da nossa rotina, basicamente. E o Perspectivas Incomuns agora, tá fazendo essa função de trazer todo esse legado para uma nova fase, né. E esse nome vem justamente porque a gente busca, com todos os nossos estudos, com todos esses papos que a gente tem diariamente, trazer perspectivas diferentes para que você também possa enxergar a vida de uma maneira diferente, uma maneira fora do comum, porque se a gente mantém só o comum, a gente segue sempre o padrão,
né, e toda vez que a gente tem uma perspectiva nova sobre algo, um mundo se abre. Eu acho que essa é uma das nossas ideias aqui. E acho que nesse último ano, o que mudou basicamente foi só o acúmulo de experiência, Uhum. porque a base, os valores, aquilo que a gente acredita, só vem sendo reforçado. Eu fiz algumas anotações aqui do que mudou no concreto, né, na realidade, o que aconteceu, não necessariamente o que mudou, mas o que aconteceu, o que acrescentou. E acho que para contextualizar o pessoal e eles se sentirem mais perto da gente, né, dessa evolução, desse amadurecimento, nesse quase um ano nós tivemos a mudança de casa. Então a gente está gravando hoje da nossa casa, que já não é mais nova, né, porque a gente mudou para cá faz alguns meses já, mas a gente mudou de casa. Foi uma mudança importante, foi uma mudança que simbolizou bastante pra gente, né, então, eu me lembro, talvez em algum episódio das edições passadas eu tenha comentado que uma das coisas que me doía muito de morar em São Paulo, depois de uma longa jornada morando em San Diego, na Califórnia, era que eu tinha que sair de casa para conseguir enxergar uma árvore, né, no apartamento que a gente morava antes, eu era muito feliz lá, mas era mais difícil. A gente não tinha essa visão de natureza, a gente não conseguia se lembrar que existia natureza tão perto. Então uma das mudanças que eu consigo enxergar do ponto de vista de evolução, de crescimento, de conquista, é que eu estou falando com você agora da sacada do nosso apartamento, enquanto eu vejo muitas árvores para toda parte que eu olho. Uhum. Vejo muito céu, vejo muita árvore, vejo muito espaço, né, isso é uma coisa que simboliza muito dentro dessa mudança de casa. A gente tem mais espaço hoje, a gente tem uma rotina ainda mais gostosa do que ela sempre foi, então isso é uma grande mudança, né, uma grande Sim. conquista, uma grande adição. Outra coisa que eu anotei aqui que mudou e que acrescentou e que, enfim, transformou nesse último ano, é a criação da nova ilha. Inclusive, que aconteceu simultaneamente com a mudança da casa, No então mesmo assim. dia, no dia em que a gente mudava para cá, era a véspera da primeira edição da nova ilha e desde então nós já fizemos 2 edições. E, nossa, a gente tem muito para falar sobre a nova ilha, não é o momento para falar agora, talvez, para aprofundar nisso, mas a nova ilha é uma imersão presencial que depois de alguns anos ensaiando, a gente resolveu tirar do papel e colocar na vida real, né. Então, ela é uma imersão presencial, que acontece em São Paulo, algumas vezes no ano, e que é criada para um pequeno grupo de pessoas que está decidido a construir a sua filosofia pessoal e que conta com a nossa ajuda para esse direcionamento. O que eu mais gosto da Nova Ilha é que a gente não leva respostas para as pessoas, a gente leva perguntas, então cada um sai com uma visão própria da própria vida, da própria filosofia, um direcionamento e os feedbacks têm sido extremamente positivos, eu não vejo a hora de fazer a próxima. Hã, e aí a gente fala disso em outro momento, né. Inclusive, acho que esse é um dos acontecimentos que está diretamente relacionado com aquilo que eu falei, que muita coisa mudou nesse um ano e outras coisas não mudaram, né. E ter vivido e criado essa experiência fez com que muita coisa mudasse dentro da gente, Opa, entendeu. Esse foi acho que um dos grandes pontos que fez essa mudança interior acontecer e essa evolução, sabe. sim. A perspectiva sobre a vida, a perspectiva sobre quem nós somos, a perspectiva sobre o que nós fazemos. E é algo muito rico, né, porque você tá ali com outras 15, 20 pessoas, e todas trazendo o seu ponto de vista, a sua A sua perspectiva. perspectiva sobre os assuntos da vida, sobre as áreas da vida, e e isso traz muito repertório, Muito. muito repertório. E uma das coisas que a gente precisa para nossos papos, para as nossas conversas, é esse repertório, né. Essa construção, essa base, né, esse acúmulo de experiências e repertórios que faz com que nós sejamos cada vez mais ricos e ricos de verdade, ricos de humanidade, ricos de individualidade, que vai se construindo conforme você se alimenta de histórias alheias, É né, sobre quem você se torna. é sobre quem você se torna. E aí, já puxando na nova ilha, não tem como não falar do que mudou no nosso trabalho, né, algumas coisas no nosso trabalho mudaram, vocês vão percebendo
ao longo do tempo, quem me conhece sabe, mas vocês vão percebendo ao longo do tempo que a gente se completa nessa casa e uma das coisas que completam esse quebra-cabeça é a estabilidade do Rodolfo versus a minha instabilidade. E isso se aplica a absolutamente tudo, né, na questão emocional e na questão profissional e na questão filosófica. Eu mudo, com muito mais intensidade, né, como uma montanha-russa. O Rodolfo, eu vejo ele numa crescente, uma linha reta crescente constante, né, é uma rampa. E eu sou meio que talvez uma escada, uma, sei lá, uma trilha bem sinuosa que tem muitos Uma altos e baixos, montanha-russa. uma montanha-russa. E essa é uma característica que dá para perceber na gente quando a gente olha para a nossa vida, né, e para um espaço de 1 ano, por Eu exemplo. acho que isso traz um equilíbrio muito bom, assim, pra gente, pra nossa relação e para o nosso crescimento, porque a sua montanha-russa faz com que eu também saiba navegar pelos picos e pelos vales, sabe. E toda vez que você vai lá pra cima, eu consigo evoluir um pouquinho mais, numa velocidade um pouquinho maior do que a minha natural. E toda vez que eu vou lá para baixo é você que me lembra que é para subir de volta. Exatamente. Então isso é uma característica que a gente tem muito clara, e olhando para essa característica, de fato, eu consigo ver que profissionalmente nesse último ano você teve uma crescente linear, uma crescente mais, eh, estável, previsível, controlável, planejável, e eu, para variar, mudei e incluí diversas frentes e vou desbravando o mundo de uma forma muito aventureira. Como você mesmo diz, adoro aventureira. Aí eu sou a Dora Aventureira da filosofia pessoal. Então nesse último ano, coisas que mudaram, eu facilitei treinamento. Dora Aven Adorei, adoro aventureira da filosofia pessoal. quem quiser que me acompanhe. Mas esse último ano eu facilitei treinamentos incríveis para empresas incríveis, posicionei a nossa marca que atende empresas, num lugar que eu sempre quis, E pra quem não conhece a nossa marca, chama Nous. Nous. A Nous Educação e Treinamentos é a nossa marca, a nossa empresa de treinamentos corporativos, e eu consegui, começando do zero, posicionar essa marca num lugar que eu quis muito, que é uma marca que olha para o indivíduo dentro do corporativo, né, eu brinco que eu sou contratada pelo CNPJ, mas eu atendo cada CPF que está ali, então a gente Uhum. propõe treinamentos comportamentais voltados para a inteligência relacional e para, o comportamento proativo, de modo que a gente consiga levar cada um dos indivíduos que fazem um time existir e acontecer para um outro patamar, de comportamento, de autoeficácia, de autorresponsabilidade e de relacionamento com as outras pessoas. E ter conseguido posicionar a gente nesse lugar no mercado é muito valioso para mim. Isso foi uma grande mudança, um grande salto. Outra coisa do meu trabalho é a mentoria, que foi recentemente criada a partir de uma demanda. Eu criei pensando num público muito específico, tem sido um processo incrível, uma mentoria para poucas pessoas, porque eu atendo diretamente e de forma muito aproximada, e o objetivo dessa mentoria é de verdade fazer essa construção de filosofia pessoal de uma forma ainda mais consciente, para que todo mundo que eu possa acompanhar nesse processo, viva o processo que eu vivi, que é o processo de se relacionar de forma muito gostosa, muito consciente, muito atenta e muito intencional na relação entre trabalho e vida, né, trazendo o trabalho para dentro da vida e entendendo que você não precisa viver uma vida que o seu trabalho te permita, você vive o trabalho que se encaixa na sua vida, né, e isso faz uma grande diferença. Então, no que eu puder contribuir no processo de outras pessoas que são grandes profissionais, em fase de ascensão da própria vida, da própria carreira, que têm resultados, mas que se sentem desalinhados com o que estão fazendo, estou aqui para servir, e essa é uma grande mudança que eu estou muito realizada de Uhum. entregar, está sendo muito incrível. E só um parênteses, existe uma frase que eu gosto muito, né, que é: "A nossa vida é um todo indivisível", Uhum. né. E você trazer essa mentoria pra Para o pra mundo? existência, eu acho que torna essa frase algo cada vez mais real. Porque, muitas vezes, a maioria das pessoas, a gente acaba separando mesmo nossa vida profissional da nossa vida pessoal, né. Sim. Inclusive a gente deu um nome para cada uma dessas vidas,
mas no final das contas é tudo a mesma vida. E eu acho que essa mentoria realmente faz trazer essa visão para a realidade. Faz a gente perceber que a vida é um todo indivisível e a gente conseguir navegar no nosso dia sob esse olhar, É. vendo a vida como uma coisa só e sabendo que o trabalho faz parte da vida, a vida faz parte do trabalho e você faz isso de uma forma integral e de uma forma que conscientemente você anda na direção daquilo que você sonha, daquilo que você almeja. Então, muito obrigado por trazer essa mentoria para essa existência. Muito de nada, ser meu Uhum. marido é uma honra. E aí, dentro de tudo isso, outra coisa que mudou, que eu coloquei aqui na minha lista, né, a gente falou da nossa casa, a gente falou da nova ilha, a gente falou do nosso trabalho. E aí, outra coisa que mudou foram algumas opiniões, que vão ser tema de episódios infinitos. Mas eu digo que toda vez que alguém questiona, né: "Nossa, mas você pensava de um jeito e agora você pensa de outro", eu digo que o meu hobby é mudar de opinião. Eu acho que o princípio da existência humana, do desenvolvimento humano, é você ser capaz de, ao acessar novas informações, novas experiências, novas perspectivas, você absorver aquilo para revisar aquilo que você já acredita. Afinal de contas, se você não estiver aberto para mudar, você não vai mudar. E isso significa não evoluir, Não porque somos uma pedra, né? não somos uma Uma pedra. rocha. Não somos uma pedra. E eu vejo, inclusive, que muita gente, aqui entra um pouquinho das nossas divagações da vida, mas eu vejo que muita gente não consegue crescer, não consegue alcançar novas coisas, não consegue melhorar a própria vida por um grande apego daquilo que elas já foram. Uhum. E eu tenho muito orgulho de sermos uma família, de sermos uma dupla que gosta de mudar. Uma dupla, uma família, 2 indivíduos que gostam de acessar novas coisas, inserir essas coisas no nosso repertório e a partir disso revisar aquilo que a gente já acreditava. Então várias opiniões que a gente trouxe nos 257 episódios, que foram gravados até aqui, entre rotininha e reflexões de uma vida livre, podem estar muito diferentes. Quem ouve a gente desde o começo pode ser que perceba isso, e é muito bom que perceba. E é muito bom também que esteja aberto. Se você está aqui no Perspectivas em Comuns, o próprio nome do podcast, né, o próprio nome do programa já diz o que é. A gente está aqui para questionar, questionar o status quo, questionar o que a gente veio acreditando até Nossa, então. questionar o status quo foi muito Apple, adorei. Muito inovadores. Caraca. E a gente está aqui para isso, para propor perspectivas que não são esperadas, que não são comuns, e mudar de opinião é uma delas, né. Apreciar a mudança de opinião e buscar a mudança de opinião, seek for knowledge, né, eu acho que é o ponto alto da vida humana. Como diz a professora Lucilena Galvão, a grande vantagem que nós temos como humanos, que nos diferencia de uma pedra, de uma planta e de um leão, é que a gente pode escolher ser diferente do que a gente nasceu. Uhum. O leão nasceu leão, ele não pode se tornar uma zebra. A orquídea nasceu orquídea, ela não pode se tornar um lírio. Mas a gente, nós como seres humanos, temos a habilidade e a oportunidade de nos tornarmos diferentes daquilo que sempre fomos, a partir da mudança de perspectiva, a partir da Uhum. mudança de mentalidade, a partir da busca por mudança. Isso é uma dádiva, né. Isso é uma dádiva. Isso me lembra uma frase que eu ouvi o Jim Rohn dizendo, que ele diz: "If you know better, you gotta do better", né. Então, se você sabe melhor, se você aprendeu algo novo, pra que você vai continuar com as crenças antigas e não melhorar sobre aquilo, né. Então, se você sabe melhor, seja melhor, faça melhor. Porque a consciência liberta, não é mesmo? A partir do momento em que você conhece, tem consciência de um novo cenário, de uma nova possibilidade, de um novo jeito de ver, de um novo jeito de crer, você está livre para escolher ir por essa direção ou ignorá-la e se manter igual. E o se manter igual, isso para mim está muito claro. Isso é uma coisa que se firma a cada dia na minha cabeça. Se manter igual é a melhor forma de estar cada vez pior. Uhum.
Porque se manter igual não significa que você está caminhando no mesmo ritmo do mundo. O mundo está caminhando, a vida está avançando, as coisas estão acontecendo, o tempo está passando, as pessoas estão mudando e você escolher se manter igual significa se manter para trás. Não é se manter no mesmo lugar. É uma ilusão, né? Você achar que estar igual é se manter igual. A gente pode usar o dinheiro como exemplo disso. Se manter com R$ 1.000 debaixo do colchão não significa que você se mantém com os R$ 1.000 dos anos 90. Hoje R$ 1.000 perto do que era nos anos 90 nada, né. Então, a mesma coisa acontece com você, como ser humano, como indivíduo, se manter igual à sua versão impressa debaixo do colchão, não faz com que você se mantenha no mesmo valor, faz com que você se deprecie ao longo do tempo, e isso é a pior coisa que pode acontecer com o indivíduo, né. E o que não mudou então? Se mudou muito na nova ilha, mudou muito a nossa casa, mudou muito o nosso trabalho, algumas opiniões mudaram muito, o que não mudou? Eu acho que eu já até mencionei, né, aqui. Eu acho que o que não mudou, uma das coisas, são os nossos valores, Que né. não muda mesmo. Não é pra Porque mudar, viu, gente? existem valores inegociáveis. E esses valores, a partir do momento que você entende esse valor na sua vida, não tem por que você mudá-lo. Até porque se você o considera inegociável, independente do que você está fazendo, ele não muda, né. Então acho que esse é um dos pontos do que não mudou. Quais são os seus valores inegociáveis que não mudaram, Rodolfo, nesse tempo? Eu acho que a honestidade, uhum, eh, acho que é um valor inabalável, pelo menos por enquanto, e aí eu farei de tudo para mantê-lo assim, né, para torná-lo inclusive a minha virtude. Liberdade para mim é um valor inegociável, e a gente teve uma conversa sobre isso, né, é interessante que eu considero ele inegociável, mas vai até um certo ponto. E a gente vai ter outros episódios para discutir sobre essas questões, mas acho que esse é um outro valor também que está muito intrínseco. Tá certa essa palavra? Sim. Falei certinho? Que bom. Inclusive o podcast traz essa maravilha, né, que a gente conseguir usar palavras e conseguir expressá-las. Enfim, só um parênteses aqui, porque eu Exercício sou do vocabulário. apaixonado pelo podcast por mais de um motivo, e um dos motivos é esse. E acho que é isso. Não sei quais são os Honestidade, seus. liberdade. Os meus são liberdade antes de qualquer coisa. É muito difícil que eu não consigo visualizar uma circunstância em que eu esteja disposta a abrir mão conscientemente da minha liberdade, se não for pela própria liberdade de escolha, né. Uhum. Então, a minha liberdade, não é uma liberdade limitada à liberdade de tempo, ou a liberdade de espaço, ou a liberdade, mas a liberdade de escolha. Eu acho que a liberdade é um valor inegociável para mim. A lealdade é um valor inegociável para mim, isso também não muda, eh, desde sempre, desde sempre. Desde sempre. E eu Hã, posso dizer isso com propriedade, porque já são 21 anos. eu sou uma pessoa leal e, sobretudo, eu valorizo a lealdade de quem eu tenho ao meu lado, e qualquer deslize de lealdade, qualquer princípio de deslealdade que eu perceba, eu tenho uma facilidade muito grande de exercer a minha liberdade de escolha e afastar essa pessoa da minha vida. É Maravilhosa. muito fácil para mim, é até fácil Valores demais. sobre valores, isso aí. Valores sobre valores, então liberdade, lealdade e, mais recentemente, eu descobri que beleza é um valor para mim. Eu preciso, ver o belo, perceber o belo, enxergar a beleza das coisas. Se não soar belo para mim, não soa certo. E se não soa certo, eu exerço a minha liberdade de escolha de filtrar e tirar e tal. Tem tantos outros valores, mas eu acho que esses são os grandes que não mudam, eles entra ano, sai ano, eles se fortalecem dentro de mim e eu vejo isso, de forma muito clara. Inclusive o tema valores, virtudes, etcétera, precisa ser um tema de episódio, porque eu tenho aqui no meu diário algumas anotações que eu fiz de algumas das nossas conversas, diferenciando o que é valor, o que é virtude, o que é princípio, e acho que vale a gente conversar sobre isso num outro episódio. Tô pronto, bora.
Outra coisa que não mudou além dos nossos valores, eu anotei aqui, é a nossa sede de aprender. Isso você também já mencionou e eu acho que vale a gente falar sobre isso de uma forma muito ligeira, mas para provocar quem nos ouve a fazer o mesmo, né. A sede de aprender vem daquilo que a gente falou bastante já, da capacidade de evoluir, de crescer, de mudar, De não ficar parado. de não ficar parado e infelizmente, é mais comum do que parece o fato de as pessoas acharem que aprender é igual a estudar, que é igual à escola, e que se elas já têm um diploma, se elas já se formaram, se elas já passaram pelo período obrigatório de estudar, elas não têm mais nada que estudar, elas não precisam mais buscar. Quando se torna voluntário, quando se torna um opcional, grande parte das pessoas, isso é muito triste, mas é uma realidade, grande parte das pessoas ignoram, negligenciam o aprendizado. Então, a sede de aprender é o que move, né. O Jim Rohn, a gente vai citar muito ele aqui, mas ele também propõe que sucesso não é algo que você busca, sucesso é algo que você atrai a partir daquilo que você se torna, e você só se torna a partir daquilo que você aprende, a partir daquilo que você absorve e incorpora, né, eu gosto de usar a palavra apropria. O Uhum. conhecimento, ele não é a informação que você acessa, mas a parte da informação que você apropria para si, que você torna parte de quem você é, parte das suas experiências e, sobretudo, parte das suas condutas. Então, o aprendizado é algo muito importante e sempre que eu puder, em todas as oportunidades que eu tiver, eu vou defender o aprendizado, a busca por aprender, a sede de aprender, como algo que é tão importante quanto se alimentar, beber água e ir no banheiro. É uma questão de sobrevivência. E eu Se acho que é o mudou. princípio básico, né. Eu acho que dentro de cada uma das pessoas existe um pequeno desejo, uma pequena faísca da melhora. Uhum. Mesmo que aquela pessoa não busque ativamente por isso, essa faísca existe. E a gente falar isso aqui, eu acho que é um bom lembrete para que ela realmente se lembre de que a melhora só vem com a dedicação, só vem com o estudo, só vem com a busca, só vem com o desenvolvimento, né. E Eu brinco que a evolução é um desafio para quem está buscando evoluir, quem dirá para quem não se preocupa com isso. O desenvolvimento, o crescimento, né, já é um desafio para quem está buscando. é, Aprender já é difícil para quem está buscando aprender. Quem dirá para quem está passivamente esperando que a vida o ensine, né. não vai acontecer, né, não vai acontecer. É o que você falou, as coisas vão acontecendo e você vai ficando. Então acho que essa busca é realmente uma busca constante, para o seu desenvolvimento e vai ser até o último dia da sua vida. Exatamente. E por fim, o que não mudou é o café. O café não muda. Café não muda. Quem é velho de casa, quem vem do Rotininha, do Reflexões de uma Vida Livre, percebe que isso não mudou. O café é parte do nosso papo, a gente tá aqui tomando um café. Repita para nós a vinheta desse podcast, senhor meu marido. Esse é o Perspectivas Incomuns, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café. Você tomando café ou não, querido ouvinte, a gente vai estar tomando café enquanto fala com você. Você pode ter certeza que se você quiser se imaginar sentado aqui na mesa da nossa casa, gravando, participando dessa conversa, você estará sentindo o cheirinho de café. Então, a paixão pelo café, o apreço pelo momento do café e ter o café como símbolo do nosso podcast, porque é de fato parte da nossa rotina, é o momento em que a gente prepara um café e nada além do café para conversar sobre tudo que a nossa cabeça cria, transforma e questiona. É isso que é o nosso podcast e é o que sempre vai ser. Eu acho que o café, ele é um símbolo mesmo pra gente, e para você mesmo que tá ouvindo, mesmo que você não tome o café, que ele seja um símbolo do momento de pausa, né, que seja um momento que você pausa para tomar o seu chá, se você não toma café, tomar a sua água, mas um momento de pausa que você realmente tem ali para pensar diferente, para ter perspectivas em comuns, ou para ter um papo com alguém, né, como eu muito iluminado que sou, tenho você para falar comigo, Olha, mas cheio das declarações. mas ter um papo com alguém onde você possa realmente desenvolver tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, é aquele momento para você buscar intencionalmente
esse desenvolvimento que a gente acabou de falar. E acho que esse que é o símbolo mesmo, essa é a simbologia do momento do café, e eu espero que vocês consigam inserir isso na rotina, né, no momento de vocês, você com você mesmo e você com alguém que te ajude a crescer. E para finalizar, Rodolfete, o que você diria que motivou a volta desse hábito, Uhum. dessa rotina, que é o podcast, e essa volta diferente? Bom, eu sou fã de podcast há muitos anos, né. Eu desde, sei lá, 2018, eu falo que eu queria ter um podcast. Nós tivemos alguns, tivemos um que durou muito, muito tempo por vários dias, né, como você mencionou A aqui, rotininha o podcast. Rotininha Podcast, e era passada a hora de retomar. Eu acho que isso preenche a minha vida de alguma maneira. Isso, como eu já mencionei aqui, desenvolve o meu poder de raciocínio, o meu poder de articulação, e eu acho que essas são 2 habilidades que são essenciais para aquilo que eu quero atingir, para aquilo que eu busco na minha vida. Mas eu acho que essa nova fase, esse novo nome, traz uma certa maturidade para esse podcast que a gente veio. Transparece Essa maturidade que a gente desenvolveu nos últimos tempos, né. Então acho que é mais ou menos isso, assim, é algo que realmente preenche meu coração e por isso estava passada da hora de retomar. eu consigo enxergar essa maturação do que é o podcast pra gente, pelos nomes que a gente foi escolhendo mesmo, e pela forma como a gente se vê no servir disso aqui, né. Então, o Rotininha Podcast, ele era um podcast que ele foi criado sem qualquer intenção, além de gravar as nossas conversas e compartilhar nossa rotina ali e trazer pontos de vistas, sempre trazendo perspectivas em comuns, mas talvez a gente não soubesse ainda mensurar isso. A gente vivia naquele momento ali em 2022 para 2023, a gente vivia um momento tão fechado na nossa ostra, no nosso casulo, que a gente nem conseguia perceber quão incomuns eram as nossas perspectivas naquele momento. A gente só queria compartilhar nossa rotina, e era rotineiro questionar o status quo. É. A gente estava num momento de bastante, que eu gosto de chamar de rebeldia, né, a gente estava questionando tudo, a gente tinha acabado de voltar para o Brasil, então a gente estava naquele choque, de volta para o núcleo familiar, de volta para o lugar de onde a gente saiu, e a gente tinha mudado tanto no tempo que a gente morou lá fora, que a gente nem percebeu quão incomuns eram as nossas perspectivas. E aí a gente evoluiu para Foi o um grande exercício de perenidade, eu diria, precisou pra gente sair da se montanha-russa. estabilizar, A gente precisou daquilo todo dia, aquele compromisso, daquele jeito, forçando o nosso raciocínio, forçando as nossas reflexões para que a gente pudesse se conscientizar de quem a gente estava sendo naquele momento. colocando pra fora aquilo que gritava tão alto dentro da gente. Foi muito mais para nós do que para o mundo, o Rotininha Podcast, eu vejo isso. Mas graças a Deus ele contribuiu muito, com muita gente. A gente teve Muito. vários feedbacks muito bons e, São inclusive, ele virou algo que a gente nem esperava, assim, a gente hoje consegue trazer isso para dentro das empresas também. Sim, a gente tem o podcast corporativo como um dos grandes projetos, um dos mais bem-sucedidos e bem avaliados dos nossos clientes, né, a gente criou isso como um modelo de treinamento para as equipes que não podem participar de treinamentos por conta de escala, por conta de realidade, Distância. distância, enfim, é até uma coisa para a gente falar isso depois. Mas o Rotininha Podcast lá de 2022 para 23 era muito essa fala da gente pra gente, e que impactou tanta gente. Depois a gente evoluiu para o RVL, para o Reflexões de uma Vida Livre, e ali foi uma fase muito Paula, né, nessa fase o Rodolfo meio que saiu um pouco da rotina do podcast, porque ele estava entrando numa nova rotina profissional, então a gente queria continuar, não queria deixar morrer, mas aí eu assumi aquilo, mas não era a mesma coisa, porque as reflexões vindas só da minha cabeça, muitas vezes, elas eram muito unilaterais, por terem vindo só de mim, e elas não eram tão ricas quanto o que a gente sabe que pode fazer somando 2 cabeças completamente diferentes que vivem há tanto tempo junto. Então, Reflexões de uma Vida Livre, ele é a Paula,
Tanto é que o Reflexões de uma Vida Livre foi um podcast muito mais da Paula, uma fase muito mais da Paula, que a minha newsletter se chama Reflexões de uma Vida Livre, e Sensacional, uma inclusive. bela de uma newsletter, que eu escrevendo sou melhor do que falando. Você é top demais. Aí, humilde. Você é bom em muita coisa. Coisas que eu nem vou mencionar Ó, aqui. que Amor, isso? na cozinha A você quem é chegou no final maravilhosa no que quem você faz, quem assim. chegou no final do podcast já tá ganhando mais intimidade, né, É. Rodolfo? Na verdade, tudo que você faz, você se dedica de corpo e alma e o resultado é incrível. Te amo. E o Reflexões de uma Vida Livre foi isso, foi muito mais Paula. O Perspectivas em Comuns, eu vejo como nós 2 muito diferentes do que fomos no Rotininha Podcast. Não do ponto de vista de autenticidade, a gente continua muito autêntico, a gente continua muito uma visão muito diferente de mundo, mas a gente traz isso com mais intensidade. A intenção, pelo menos, é que a gente traga com mais intenção, com mais maturidade, de uma forma mais digerida, não tão crua. Eu não sei se faz sentido, mas eu vejo que a gente tem para trazer aqui perspectivas em comuns de um ponto de vista menos desabafando e mais digerindo, propondo, enxergando, propondo mesmo, porque a gente não está aqui para criar regra para ninguém, nem definir nada, a gente está aqui nem para concluir nada, a gente está aqui para propor, né, para abrir, é como se fosse um funil para cima, mesmo, com a parte grande para cima, abrindo, expandindo, e as pessoas que estão aqui, que escolhem estar aqui, estão aqui para expandir também. Contribuir com novas maneiras de pensar, com novas maneiras de enxergar as coisas. E como a gente se compromete com isso, Rodolfo? Como vai ser daqui para frente? Daqui pra frente, teremos episódios semanais, não serão mais episódios diários como era o Rotininha Podcast, então teremos episódios semanais que sairão às quintas-feiras e às Segundas-feiras. segundas-feiras. Exatamente. Então, toda segunda e toda quinta você vai receber a notificação de que saiu um novo episódio. Para você que está no YouTube, está questionando por que que não tem um vídeo rodando, porque você queria ver a gente conversando, esse é um ponto que a gente precisa conversar num outro episódio, mas uma das coisas que fez com que demorássemos um ano para voltar foi porque quando a gente resolveu voltar alguns meses atrás, a gente queria fazer do jeito perfeito, e a gente queria ter vídeo, e a gente queria ter cenário, e nós percebemos que isso estava sabotando o processo, porque a mensagem importa muito mais do que o mensageiro, e a mensagem importa muito mais do que o formato. Então, por um ano, nós esperamos a melhor oportunidade, a melhor situação, a melhor circunstância para começar o podcast perfeito, até que a gente se deu conta de que nós não somos as pessoas que procrastinam esperando perfeição, e que se fosse para começar, que a gente começasse do jeito que dava, e o jeito que dá é com áudio. Essa é a forma que para a gente só precisa de um microfone e um café, e nada além disso. Então é por isso que, por enquanto, estamos começando só com áudio, mas mesmo assim quisemos começar a história do Perspectivas em Comuns aqui no YouTube, porque daqui 200 episódios de Perspectivas em Comuns, talvez já estejamos com o nosso vídeo, com o Uhum. cenário que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas que essa história tenha começado do início. Até porque uma vida acontece ao longo do tempo, né? Caminhando, caminhando, caminhando. Caminhando, caminhando, caminhando. Uma árvore não simplesmente aparece. Primeiro ela é uma semente e ela vai crescendo até o ponto que ela fica bem bonita e vistosa. Eu acho Exato. que isso também acontece aqui no nosso podcast. Por enquanto você acompanha a nossa voz, e eu espero que seja uma voz bonita e vistosa. E futuramente aí a gente vem com vídeos. E o que eu peço para você no dia de hoje, nesse primeiro episódio do Perspectivas em Comuns, é que, se você ainda não está inscrito no Spotify e no YouTube, não importa a plataforma que você está usando, se inscreva. Isso é muito importante para a gente, e isso é muito importante para que as plataformas entendam que a informação que a gente passa aqui é valiosa e que ela precisa sugerir para outras pessoas. Então, se inscreva. E, independente da plataforma que você estiver também, comenta aqui o que você achou, se você está Isso. contente com a nossa volta, se você gostou do formato, da abordagem, do que a gente trouxe, se teve algum ponto dessa conversa que te impactou de alguma maneira, eu tenho certeza que alguma coisa agregou para você, e gerar essa rotina de interação é muito valiosa. O podcast, num primeiro momento, parece uma forma distante de gerar conteúdo, né, porque eu que estou acostumada a estar no Instagram e converso no direct com todo mundo todo dia, num primeiro momento parece um lugar distante, mas não é.
Essa interação ela pode acontecer aqui também, seja no YouTube, seja no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo. O mais importante é que a gente interaja. É importante para nós sabermos o que você está sentindo aí do outro lado. Isso é uma forma da gente, inclusive, fazer uma sintonia fina, entender para onde a gente pode ir, que tipos de temas a gente pode trazer, apesar de saber que a gente vai trazer todo tipo de tema aqui. Mas a interação é muito importante. Exatamente. Mande seus feedbacks, deixe seus comentários, deixe suas perspectivas, né, É. aqui nos comentários, porque aí vira uma troca. A gente traz a nossa, vocês trazem a de vocês, e isso vai evoluindo. Se quiserem trazer ideias também, vocês poderiam falar sobre tal coisa, traz também, que a gente vai ficar super animado de falar sobre essa tal coisa, eh, da nossa perspectiva em comum. E se a gente ainda não tiver repertório para falar dessa coisa, a gente vai atrás dele. Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o serviço. A gente faz o trabalho do lado de cá. Senhor meu marido, muito obrigada Eu que por embarcar nessa de agradeço, novo muito feliz comigo. dessa retomada. E eu tenho certeza que a gente está começando uma fase muito boa. E a gente vai chegar nos ouvidos de pessoas muito incríveis, como sempre foi. E de pessoas muito alinhadas com os nossos valores. Então a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo, que Grande você tenha um beijo, excelente muito dia. obrigado por nos ouvir. Beijo, Até a próxima. tchau.